Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado. Sou formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais e sou diretor-geral da Certform Escola de Formação Prática. Esta é a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. E hoje tenho dois objetivos. O primeiro é fazer uma breve análise daquilo que é o chamado balanço funcional de uma empresa. E depois tenho também como objetivo apresentar o curso prático de contabilidade e finanças empresariais no sistema e-learning, sendo que o tema que eu hoje vou abordar é um tema que é analisado, desenvolvido e trabalhado com casos práticos nesse mesmo curso. Mas o que é que será então o balanço funcional de uma empresa? Bom, por um lado, nós temos aquilo a que se chamam as demonstrações financeiras contabilísticas. Quando nós entregamos a informação empresarial simplificada à autoridade tributária, a demonstração dos resultados por naturezas, que está evidenciada neste processo de documentação, bem como o balanço e todas as demonstrações financeiras, são demonstrações financeiras contabilísticas. O balanço, por exemplo, é o balanço contabilístico, ou o balanço patrimonial. No entanto, quando nós queremos partir para a análise financeira da empresa, este balanço, este balanço contabilístico, ele vai ter que ser ajustado de forma a ser transformado num balanço funcional, que é um balanço que vai ao encontro das necessidades do analista ou da análise financeira. O mesmo quando queremos fazer a análise económica da empresa, e a análise económica tem como base a demonstração dos resultados, nós temos uma demonstração dos resultados contabilística, que é aquela a que a empresa é obrigada em conformidade com as normas de contabilidade. Quer sejam as normas contabilísticas de relato financeiro do sistema de normalização contabilística, quer seja as próprias normas internacionais de contabilidade. A demonstração dos resultados por naturezas, bem como a demonstração dos resultados por funções, elas podem também ser trabalhadas no sentido de transformarmos esta demonstração dos resultados numa demonstração dos resultados funcional, para que daí possamos fazer a análise económica da empresa. Então, trata-se de fazer uma passagem, uma transformação das demonstrações financeiras contabilísticas para demonstrações financeiras funcionais que vão ao encontro das necessidades que a análise económica e financeira requerem. A análise económica e financeira de uma empresa faz-se através de três demonstrações financeiras fundamentais, as mais importantes, que servem como base à demonstração, à análise financeira e económica da empresa. É a demonstração dos resultados, é o balanço e também a demonstração dos fluxos de caixa. E que no curso prático de finanças empresariais são as demonstrações financeiras que nós trabalhamos desde a sua elaboração até à sua análise e a sua transformação
particularmente no balanço e na demonstração dos resultados, nas demonstrações financeiras funcionais. Vou então recorrer aqui ao manual ou a um dos manuais do curso e vou começar então a explicar o que é o balanço funcional. Ora bem, o ponto de partida é o balanço contabilístico ou patrimonial, aquele que o sistema de normalização contabilística considera ser o obrigatório. Neste balanço contabilístico ou patrimonial, nós temos um conjunto de rúbricas e de itens. Em primeiro lugar, temos o chamado ativo, que é constituído pelo ativo não corrente, aquele que vai para além do ciclo da exploração da empresa, para além dos 12 meses, e o ativo corrente, aquele que se espera vir a ser liquidação até 12 meses. No caso do ativo, temos o ativo corrente, que é constituído por rúbricas e itens que se espera virem a ser extintos dentro do próprio período de exploração da empresa, que é de um ano. O balanço contabilístico ou patrimonial, quando se soma o ativo não corrente para além dos 12 meses e o ativo corrente até 12 meses, forma-se o ativo, o total do ativo. E o total do ativo denomina-se pelas aplicações de fundos. Mas, por outro lado, o balanço contabilístico ele é constituído pelo capital próprio, que por sua vez representa os itens do capital social, mais as reservas, mais os resultados transitados e o próprio resultado líquido do período da empresa. E depois temos os passivos, as dívidas, as obrigações. O passivo não corrente, ou seja, aquele passivo que terá que ser pago, mas para além de 12 meses. E o passivo corrente, aquelas dívidas, aquelas obrigações às quais a empresa tem que fazer face já no ciclo de exploração do próximo período até 12 meses. Portanto, há aqui uma contraposição entre ativos, os bens, os direitos, para além de 12 meses, portanto, uma permanência, e até 12 meses, o ativo corrente. E depois os passivos não correntes, os não correntes, aqueles que vão além dos 12 meses, e o passivo corrente, aquele que vai ter que ser liquidado, neste caso pago, no período da exploração, no ciclo da exploração da empresa, até 12 meses. O capital próprio mais o passivo terá que ser sempre igual ao ativo. Esta é a equação fundamental e o capital próprio e o passivo formam as chamadas origens de fundos. Este é o chamado balanço contabilístico ou patrimonial. Este balanço contabilístico ou patrimonial, ele vai ser transformado no chamado balanço funcional ou balanço para a análise financeira. Já vou dar uma breve explicação. Por ciclo financeiro, entende-se o conjunto de fluxos financeiros resultantes de decisões tomadas no mesmo nível de atividade. Numa empresa é possível distinguir três grandes níveis de tomada de decisão e correspondentes ciclos financeiros. O balanço funcional ele vai ter em conta e para o objetivo da análise financeira os três ciclos financeiros. O ciclo de investimento,
ou de renovação e operações de capital de médio e longo prazo. Aqui integra o conjunto de atividades e decisões referentes à análise e seleção de investimentos e ou desinvestimentos, designadamente transformação de meios líquidos em ativo não corrente, cujo rendimento é obtido ao longo dos anos, através do ciclo de exploração e ou alienação deste tipo de ativos. O investimento em ativos não correntes constitui normalmente, e para quase todos os tipos de negócio, uma componente essencial e imprescindível para a sobrevivência e crescimento da entidade no médio e a longo prazo. Já a sua alienação tende a ocorrer apenas a quando da sua substituição ou por outro que proporcione melhor desempenho e ou seja tecnologicamente mais evoluído. Temos então o ciclo de investimento, o ciclo de exploração, e o ciclo da exploração abrange um conjunto de operações realizadas pela empresa para atingir o seu objetivo de produção de bens e ou serviços para venda, através da utilização dos meios de produção e envolvendo as seguintes atividades: o aprovisionamento, que visa a aquisição de bens e serviços necessários à produção; a produção, que consiste na transformação desses bens e serviços; e depois a comercialização, que corresponde à venda da produção ou das mercadorias. As atividades neste ciclo referem-se em termos gerais às atividades de aquisição, transformação ou produção, que geram gastos da exploração, e venda, que geram rendimentos da exploração, claro, acrescidos da respectiva margem comercial. E depois temos o terceiro ciclo, que é o ciclo de financiamento ou a chamada tesouraria de curto prazo. Este ciclo é um ciclo que abrange um horizonte temporal de curto prazo, envolvendo tarefas como a gestão de meios financeiros líquidos ou a assegurar uma cobertura de curto prazo sempre que aqueles sejam insuficientes. Ora, a abordagem funcional e para que se realize a análise financeira de uma empresa pressupõe a construção do balanço funcional, que é uma demonstração financeira assente na comparação das massas patrimoniais decorrentes dos ciclos financeiros. E que são estes três ciclos que eu agora acabei de elencar. A construção do balanço funcional implica, por isso, um conjunto de procedimentos tendentes a adequar a informação financeira presente nas demonstrações financeiras das empresas às necessidades de informação numa perspectiva funcional. O balanço funcional tem por base uma forma alternativa de visualizar as componentes ativas, passivas e de capital próprio da entidade, recorrendo, essencialmente, à autonomização dos ciclos financeiros. Deste modo, dá-se uma reorganização dos elementos do balanço consoante o tipo de atividades que lhes dão origem, de exploração, de investimento ou de financiamento. Então, para distinguir estas atividades, eu começo sempre por fazer a seguinte pergunta. Quando estou a fazer a passagem do balanço contabilístico, aquele ao qual nós estamos habituados, o balanço contabilístico ou patrimonial, para o balanço funcional, que nos vai servir para a análise financeira e do equilíbrio financeiro da empresa. Eu começo por fazer a seguinte pergunta: a informação pertence ao ciclo da exploração? Se a resposta for sim, a informação, eu refiro-me aos itens do balanço. Este item em concreto, ele pertence ao ciclo da exploração? Sim, pertence. Então deverá
a informação ser organizada em ativo, e aqui vamos chamar as necessidades cíclicas, ou em passivo, e aqui vamos chamar-lhe os recursos cíclicos. Se a resposta for não, a informação pertence ao ciclo da exploração? Não, não pertence. Então a pergunta a fazer é: qual é o horizonte temporal? E se a resposta for o horizonte temporal é curto prazo, então nesse caso os itens vão ser organizados da seguinte forma: os itens do ativo serão afetos à chamada tesouraria ativa e os itens do passivo serão afetos à chamada tesouraria passiva. E mais uma vez, qual é o horizonte temporal? Se a resposta for o horizonte temporal é de médio e longo prazo, ou seja, não corrente. Então, os itens do ativo são agrupados em aplicações fixas líquidas e os itens do passivo são agrupados em recursos estáveis. Estas são as perguntas que eu faço sempre para fazer a passagem do balanço contabilístico para o balanço funcional. Estas questões vão nos permitir reagrupar os itens ou os elementos. E surge o chamado balanço funcional ou balanço para análise. Antes de mostrar este balanço mais desenvolvido, vou aqui um bocadinho atrás, uma vez que tenho aqui um resumo deste balanço. Este balanço funcional ou para análise, ele está organizado da seguinte maneira. Ou seja, nós temos que organizar, reestruturar os itens que fazem parte do balanço contabilístico ou patrimonial numa nova forma, que se chama o balanço funcional, em que esses itens vão ser organizados ou ajustados através dos ciclos. E daí, o balanço funcional, ele representa, por um lado, as operações de investimento, que é o ciclo de investimento ou de renovação, em que do lado das aplicações, as aplicações é sempre a área do ativo, temos de investimento e o ativo não corrente. E nas operações de exploração, temos as chamadas necessidades cíclicas. Já no ciclo de tesouraria, as operações de tesouraria, vamos ter a tesouraria ativa. E então, o ativo não corrente, mais as necessidades cíclicas, mais a tesouraria ativa, formam as aplicações. Depois, nas origens ou nos recursos, e que se trata aqui do passivo, nas operações de investimento, nós temos os capitais permanentes, e que são os capitais próprios e os capitais alheios, mas estáveis. Já nas operações de exploração, temos os chamados recursos cíclicos. E nas operações de tesouraria versus financiamento, temos a tesouraria passiva. Este grupo ou esta coluna representa as aplicações, esta coluna representa as origens ou os recursos. O ciclo das operações de investimento ou investimento-renovação é uma zona de grande estabilidade e decorre das decisões da gestão estratégica. Desta zona, nós calculamos o chamado fundo de maneio. E o fundo de maneio é a diferença entre os capitais permanentes menos o ativo não corrente. Eu já vou exemplificar em dois pequenos casos práticos para fazermos uma interpretação
do fundo de maneio. Aqui já estamos a aplicar as formulazinhas relativas ao equilíbrio financeiro da empresa, ou ao estudo do equilíbrio financeiro da empresa. Já na zona das operações de exploração, esta zona é uma zona de alguma instabilidade e ela decorre da rotação do negócio. Nesta zona, no balanço funcional, nós apuramos as chamadas necessidades de fundo de maneio, que serão as necessidades cíclicas menos os recursos cíclicos. Depois, no ciclo de tesouraria ou de operações de tesouraria, esta é uma zona sujeita a volatilidade, uma zona errática. Aqui nós vamos calcular a chamada tesouraria líquida, que é a tesouraria ativa menos a tesouraria passiva. O fundamento de elaborar um balanço funcional é precisamente o estudo do equilíbrio financeiro da empresa, que vai ser dado por estes indicadores, entre outros, claro, o fundo de maneio, as necessidades de fundo de maneio e a tesouraria líquida são apenas 3 de vários indicadores para o estudo do equilíbrio financeiro da empresa. Ora, desenvolvendo aqui os itens do balanço funcional, ou também chamado balanço para análise, aqui temos um desenvolvimento maior do que o resumo que eu dei agora. Aqui nós vamos enquadrar no ciclo de investimento ou de renovação das tais operações de capital de médio e longo prazo, temos as aplicações, aqui temos os vários itemzinhos do balanço que são agrupados no ativo não corrente ou nas chamadas aplicações fixas líquidas. E temos aqui o rol de itens que virão do balanço contabilístico, mas têm que ser objeto de estudo e de ajustamentos para que possam ser extrapolados para o balanço funcional. Já nas origens, temos os capitais permanentes ou os chamados recursos estáveis, onde temos o capital próprio, o passivo não corrente, os financiamentos de curto prazo, ciclicamente renováveis, empréstimos de sócios ou acionistas, empréstimos por títulos de participação, obrigações convertíveis, fornecimentos de investimentos de médio e longo prazo. Bom, somando as aplicações, temos o total do ativo não corrente, que são as aplicações fixas líquidas. E somando aqui nas origens os capitais permanentes, temos o total de capitais permanentes, os chamados recursos estáveis. O fundo de maneio, que também é denominado fundo de maneio funcional, é a diferença entre os recursos estáveis e as aplicações fixas líquidas, ou o total dos capitais permanentes, menos o total do ativo não corrente. Este serve o interesse do ciclo de investimento. Depois, no ciclo da exploração e no balanço funcional, temos as tais necessidades cíclicas e os tais recursos cíclicos. Vai para este ciclo aquela pergunta que eu começo sempre por fazer. A informação pertence ao ciclo da exploração? Se sim, então deverei incluir esta informação ou organizá-la em ativo nas necessidades cíclicas ou em passivo nos recursos cíclicos. Esta é a atividade de exploração da empresa. E esta atividade está organizada nas necessidades cíclicas, posicionando os inventários ou as existências, os adiantamentos a fornecedores, os clientes, conta corrente, o Estado e outros entes públicos, mas apenas relacionados com a atividade corrente da empresa, porque estamos a falar de ciclo de exploração, e na vertente da ativo, ou seja, com saldo devedor,
outros devedores da exploração e depois temos a parte dos diferimentos ativos da exploração. Já na vertente do passivo, ou seja, nas origens, temos os recursos cíclicos. E o ciclo da exploração coloca os fornecedores, os adiantamentos de clientes, o Estado e outros entes públicos, mas relacionados com a atividade corrente da empresa, mas aqui o passivo, quando o saldo é credor, outros credores da exploração e diferimentos passivos da exploração. Esta soma é o total das necessidades cíclicas, esta soma é o total dos recursos cíclicos. As necessidades de fundo de maneio de uma empresa é dada pela diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos. E depois temos o ciclo de financiamento, que é chamada tesouraria de curto prazo, o último dos ciclos que o balanço funcional contempla. Aqui nós temos a tesouraria ativa e a tesouraria passiva. É quando eu faço a seguinte pergunta: qual é o horizonte temporal? Em primeiro lugar, a informação pertence ao ciclo da exploração? Não. Então, qual é o horizonte temporal? É de curto prazo. Os itens do ativo são afetos à tesouraria ativa e os itens do passivo são afetos à tesouraria passiva. Então, desta forma, na tesouraria ativa, nós temos os meios financeiros líquidos, que é o caixa e os depósitos. Temos os diferimentos ativos não incluídos noutros ciclos. Temos o Estado e outros entes públicos quando não incluídos noutro ciclo e a vertente ativa. E temos outros devedores não incluídos noutro ciclo. Fundamentalmente pesa aqui os meios financeiros líquidos. E depois temos a tesouraria passiva, não é? Estamos na coluna das origens, do capital mais o passivo. As dívidas de curto prazo resultantes de decisões de financiamento, os diferimentos passivos não incluídos noutro ciclo, Estado e outros entes públicos não incluídos noutro ciclo, na vertente passivo, outros credores não incluídos noutro ciclo, eu quando digo noutro ciclo, é no ciclo da exploração ou no ciclo de investimento, claro. E os recursos cíclicos em mora. Desta soma, temos o total da tesouraria ativa. Desta soma, temos o total da tesouraria passiva. A diferença entre a tesouraria ativa e a tesouraria passiva é a chamada tesouraria líquida. Então, temos 3 níveis para estudo da situação financeira ou do equilíbrio financeiro da empresa. O fundo de maneio, que advém do ciclo de investimento. O ciclo da exploração leva às necessidades ou ao cálculo do indicador das necessidades de fundo de maneio. E o ciclo de financiamento ou de tesouraria de curto prazo conduz ao indicador ou ao cálculo do indicador da tesouraria líquida. Ora, podemos apresentar um balanço funcional sintético que nos servirá de base para a resolução de vários casos práticos no curso, em que nós temos aqui os vários itens agrupados. Começamos com capital próprio. Este é o balanço funcional. Vejam que nós temos na contabilidade o balanço contabilístico, aquele que é obrigatório, logicamente, e depois temos o balanço que serve os interesses do analista financeiro, que é o balanço funcional. Um balanço que foi limado de forma a servir para o cálculo de indicadores e para o estudo do equilíbrio financeiro da organização. Temos aqui o capital próprio, o capital alheio estável, a soma significa os capitais permanentes, o ativo não corrente, e depois a diferença entre os capitais permanentes e o ativo não corrente é o fundo de maneio. E depois temos a parte dos inventários, eventualmente ativos biológicos, se estivermos, por exemplo, no setor agrícola, os clientes, mais os adiantamentos a fornecedores,
mais o Estado e outros entes públicos, mas na vertente a receber, ou seja, na vertente de ativo e desde que de exploração. Depois, outros devedores da exploração, diferimentos a ativos da exploração e formam as necessidades cíclicas. 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11. Ou seja, de 6 a 11 são as chamadas necessidades cíclicas. Depois os fornecedores e agora a vertente de passivo. Os adiantamentos de clientes, o Estado e outros entes públicos ligado às operações de exploração a pagar, passivo, e outros credores da exploração, mais os diferimentos passivos da exploração. E aqui somando 13 com 14, 15, 16 e 17, temos os recursos cíclicos. A diferença entre as necessidades cíclicas e os recursos cíclicos são as necessidades de fundo de maneio. E já agora, a tesouraria líquida, ela também pode ser obtida pela diferença entre o fundo de maneio e as necessidades de fundo de maneio. Esta diferença do fundo de maneio menos as necessidades de fundo de maneio forma a chamada tesouraria líquida. Todos estes itens da passagem do balanço contabilístico para o balanço funcional são minuciosamente estudados ao longo desta formação. Esta formação em contabilidade e finanças empresariais, nós estudamos minuciosamente todos estes itens. Alguns, nesta breve apresentação, poderão aparecer eventualmente estranhos, mas nesta formação nós fazemos um estudo detalhado de todos estes mesmos itens. Agora vou mostrar dois exemplos práticos. Vamos fazer dois exemplos práticos para demonstrar a importância do balanço funcional. E há algumas conclusões que nós, a partir da análise do balanço funcional, podemos retirar. Ou seja, no âmbito daquilo que se chama o equilíbrio financeiro. Ora, vamos a um caso prático que eu tenho aqui na página 37, em que nós temos o seguinte. Vejamos o seguinte. Considere que a empresa ABC4 apresenta o seguinte balanço funcional. Portanto, um balanço em que as rúbricas ou os itens vêm do balanço contabilístico, mas foram devidamente ajustados, reclassificados, para termos aqui uma informação que vai servir muito melhor o interesse da análise financeira da empresa. Neste balanço funcional, nós temos a seguinte estrutura. Em aplicações, e que já sabemos que são os ativos, nós temos os ativos não correntes de 500 mil euros, as necessidades cíclicas de 700 mil e a tesouraria ativa de 800 mil euros. Agora eu já estou com um balanço funcional com valores reais. Do lado direito, nas origens, e que tem a ver com o capital e passivos, temos os capitais permanentes de 1 milhão de euros, os recursos cíclicos de 800 mil euros e a tesouraria passiva de 200 mil. O total das aplicações é igual ao total das origens, assim como o ativo é igual ao capital próprio mais o passivo no balanço contabilístico. Aquilo que se pretende é calcular os indicadores do equilíbrio financeiro e, face a estes indicadores, comentar a situação financeira desta empresa. Então, já sabemos que o fundo de maneio é o capital permanente, os capitais permanentes, menos os ativos não correntes. Então é só ir aqui a esta linha e fazer 1 milhão de euros menos 500 mil euros. Capitais permanentes menos ativos
correntes. Dá 500 mil euros. Ou seja, obtivemos um valor positivo, já vamos interpretar isto. E as necessidades de fundo de maneio? As necessidades de fundo de maneio são obtidas pela diferença no balanço funcional das necessidades cíclicas menos os recursos cíclicos. Ou seja, 700 mil euros menos 800 mil euros igual a menos 100 mil euros. Quando este valor é negativo, estamos a falar de necessidades em fundo de maneio. E havendo valor negativo, significa que não há necessidade. Já vamos interpretar. E quanto à tesouraria líquida? A tesouraria líquida, que são aquelas operaçõezinhas de curto prazo, é dada pela diferença entre a tesouraria ativa menos a tesouraria passiva. Ou seja, 800 menos 200 mil. 600 mil euros positivos. Conclusões. Um fundo de maneio positivo, como nós temos aqui, vai indicar equilíbrio financeiro a médio e longo prazo. Ou seja, temos capitais permanentes bastante superiores aos ativos não correntes. Já necessidades de fundo de maneio negativas, eu até coloquei aqui a verde, significa que existe uma exploração excedentária em recursos. Ou seja, trata-se de uma fonte de financiamento. Nós temos efetivamente recursos cíclicos superiores às necessidades cíclicas. Quando a tesouraria líquida é positiva, ativo de 800 mil acima da tesouraria passiva 200 mil, há uma diferença de 600 mil euros positivos, é muito dinheiro que a empresa tem, neste momento, 600 mil euros. E, portanto, de um ponto de vista de alguma inteligência financeira, não é? Nós não vamos deixar aquele dinheiro ali no banco ou em caixa parado. Temos que decidir e a decisão pode ser aplicar estes excedentes em investimentos reais e obter ganhos financeiros ou até amortizar créditos. É que mesmo numa situação muito boa como esta, o analista financeiro, e neste caso o gestor financeiro, ele tem que tomar decisões, mesmo num cenário ideal como este que nós aqui temos. Ou seja, 600 mil euros em caixa, como tesouraria líquida, não é financeiramente inteligente deixar este dinheiro permanecer aqui. Assim, temos que tomar decisões de rentabilizar este valor. Ou seja, no caso da empresa ABC4, para além do fundo de maneio ser positivo, as necessidades de fundo de maneio são de menos 100. E isto é algo característico de empresas com um ciclo produtivo curto, que utiliza valores reduzidos de inventário, ou até mesmo sem inventários, que é o caso das prestações de serviços, com prazos de recebimento curtos, por vezes a pronto, recebem rapidamente, e prazos de pagamento mais alargado. E, portanto, toda a atividade de investimento com a atividade de exploração, tanto uma como outra, são excedentárias em recursos. Isto origina uma tesouraria líquida muito positiva. Neste caso, é importante otimizar os recursos da empresa, pois esta situação, sendo recorrente e não pontual, existem valores de capitais que deveriam ser aplicados para obter futuros dividendos. Daí eu estar a referir que este valor efetivamente tem que ser aplicado. A título exemplificativo, podem ser amortizados créditos bancários, se existirem, não é? Podem ser estudadas alternativas de novos investimentos e podem ser feitas aplicações financeiras para gerar rendimento, para gerarem juros ou eventualmente até dividendos quando são investimentos financeiros.
Este seria um cenário. Vamos agora, eu tenho aqui um outro caso. Vamos aqui à página 40 e vamos identificar outro cenário. Agora vamos considerar a empresa ABC7, que apresenta o seguinte balanço funcional. Nas aplicações ou nos ativos, temos ativos não correntes de 1.100.000 euros, temos capitais permanentes de 900.000, necessidades cíclicas de 700.000, recursos cíclicos de 500.000 euros e uma tesouraria ativa de 200.000 e uma tesouraria passiva de 600.000 euros. O total das aplicações, 2 milhões de euros. O total das origens, 2 milhões de euros. O objetivo agora é calcular os indicadores de equilíbrio financeiro e, face aos valores obtidos, comentar a situação financeira desta empresa. Vejam. Fundo de maneio. Capitais permanentes menos o ativo não corrente. 900.000 menos 1.100.000. Negativo, a vermelho, menos 200.000 euros. E necessidades de fundo de maneio. As necessidades cíclicas menos os recursos cíclicos. 700 menos 500.000. Esta empresa necessita de 200.000 euros. E a tesouraria líquida? Negativa também. A tesouraria ativa é de 200.000 e a tesouraria líquida, a tesouraria passiva de 600.000. Negativo 400.000. Esta empresa está em toda a linha a vermelho. Um fundo de maneio negativo indica desequilíbrio financeiro a médio e longo prazos. As necessidades em fundo de maneio positivas é porque há necessidades e há uma exploração deficitária em recursos. E a tesouraria líquida negativa, quando o fundo de maneio é inferior às necessidades do fundo de maneio, significa que há um desequilíbrio financeiro de curto prazo. Trata-se de uma situação muito arriscada, é característica das vésperas de uma situação de insolvência. Ou seja, no curto, médio e longo prazos, temos desequilíbrio financeiro. E acresce que este desequilíbrio está conjugado com necessidades de fundo de maneio positivas, ou seja, uma atividade operacional a necessitar de ser financiada. Temos os ativos não correntes e a atividade da exploração a serem financiados por crédito a curto prazo à tesouraria, que poderá ser crédito bancário ou incumprimento de pagamentos perante terceiros. É uma situação de grande dependência externa, sendo insustentável no médio prazo. Impõe-se uma reestruturação das dívidas, consolidando créditos de curto prazo ou créditos de médio e longo prazo, mas sujeita a uma prévia avaliação da viabilidade do negócio. Portanto, quando uma empresa, através do balanço funcional, e vejam a importância do balanço funcional, num balanço contabilístico eu não conseguiria nunca fazer uma análise nestes termos, e assim tão rápida visualmente. Uma situação destas é efetivamente uma situação que se adivinha, caso assim continue, como uma situação de insolvência. Portanto, eu mostrei aqui dois casos, duas conclusões que são radicalmente opostas. Ora, o curso prático de contabilidade e finanças empresariais é um curso que nos apresenta duas vertentes. Por um lado, nós temos a vertente da contabilidade, e na vertente da contabilidade, este curso abrange desde a abertura da contabilidade de uma empresa,
passando pelas operações correntes da empresa, do dia a dia, a utilização de um sistema informático para desenvolvermos a contabilidade da empresa. Nós, neste curso, utilizamos o SAS for Accountants na aplicação de contabilidade, até ao encerramento anual das contas. E no encerramento anual das contas, nós fazemos a elaboração dos vários balancetes, do balancete retificado, passando ao balancete de apuramento de resultados e ao balancete de encerramento. E apresentamos as demonstrações financeiras da empresa, ou seja, elaboramos as demonstrações financeiras da empresa. Neste curso, no módulo de contabilidade, é elaborada a demonstração dos resultados, a contabilística, não é? Estamos para já no módulo de contabilidade. É elaborado o balanço da empresa e depois as restantes demonstrações financeiras. A demonstração das alterações do capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa. E neste curso nós damos um tratamento muito especial à demonstração dos fluxos de caixa, com vários casos práticos, de forma a que os formandos não só saibam elaborar uma demonstração dos fluxos de caixa, como a interpretar, porque ela é de enormíssima importância para a análise financeira da empresa. É feita também uma abordagem ao anexo e que são as notas anexas às demonstrações financeiras. A nossa base é o sistema de normalização contabilística e neste curso fazemos também uma abordagem às demonstrações financeiras elaboradas pelas entidades sujeitas às normas internacionais de contabilidade, às entidades sujeitas ao sistema de normalização contabilística e que obedecem às 28 normas de contabilidade, às empresas que estão abrangidas pela norma contabilística e relato financeiro para pequenas entidades, que só desenvolvem demonstração dos resultados, balanço e anexo em modelos reduzidos, e às entidades que estão sujeitas à norma contabilística e de relato financeiro para microentidades. Essas apenas elaboram balanço e demonstração dos resultados nos modelos microentidades. No entanto, este curso é um curso muito focado nas entidades que obedecem às 28 normas de contabilidade, porque nós, neste curso, elaboramos todas as demonstrações financeiras. Em primeiro lugar, na perspectiva contabilística, isto corresponde ao módulo de contabilidade, e depois o segundo módulo do curso é o módulo das finanças empresariais. E já no módulo das finanças empresariais, nós desenvolvemos uma série de temáticas que vão desde a elaboração das demonstrações financeiras para análise financeira e análise económica, como eu agora mostrei, o desenvolvimento do balanço funcional, o desenvolvimento da demonstração dos resultados funcional, ou seja, adequados à análise económica, no caso a demonstração dos resultados e a análise financeira, o estudo de uma série de indicadores que são denominados rácios, e depois fazemos também uma referência às fontes de financiamento da empresa, bem como à análise de investimentos e formas de avaliar um investimento através do VAL, que é o valor atualizado líquido, através da taxa interna de rentabilidade, através do período de recuperação do capital, o payback. E, portanto, a parte de
finanças empresariais, ela vai abordar fundamentalmente três grandes pontos: o estudo ou análise financeira da empresa, análise económica da empresa, o estudo dos critérios de avaliação de projetos de investimento e também as chamadas fontes de financiamento da empresa. Esta formação é uma formação que é ministrada através da nossa plataforma de e-learning, a plataforma de e-learning da Certform. A Certform é uma entidade reconhecida pela DGRT. Este curso é um curso que está reconhecido dentro da área de formação das ciências empresariais. A Certform é uma entidade reconhecida em 13 áreas de formação, o que significa que no final desta formação existe lugar a um certificado de formação emitido através da plataforma SIGO. A plataforma SIGO é a plataforma que as empresas de formação utilizam empresas de formação certificadas, utilizam para a emissão de certificados de formação profissional. Este curso tem a duração de 40 horas. Estimamos que 20 horas será destinado ao módulo de contabilidade e mais 20 horas destinado ao módulo das finanças empresariais. Nós temos aqui as regras para a entrada na plataforma de e-learning da Certform. Tudo começa com a inscrição no curso. Nós, neste momento, desenvolvemos já vários cursos no sistema e-learning e no sistema live streaming, e para fazer a inscrição no curso no curso prático de contabilidade e finanças empresariais, bastará fazer o preenchimento da ficha de inscrição e, após o preenchimento da ficha de inscrição e da validação da inscrição, ser-lhe-ão atribuídas as credenciais para poder iniciar o seu percurso formativo. As credenciais dão acesso à plataforma de e-learning da Certform. E na plataforma de e-learning da Certform, uma vez acedendo à mesma com as suas credenciais, vai ter acesso aos cursos disponíveis e, concretamente, o curso prático de contabilidade e finanças empresariais, que é um dos vários cursos que estão disponíveis na nossa plataforma de e-learning. Como referi, o curso está desenvolvido no módulo de contabilidade e demonstrações financeiras e depois no módulo de finanças empresariais. A formação em e-learning da Certform, ela está muito baseada nas videoaulas. Não são meros manuais e testes para que o formando faça. Absolutamente nada disso. Para todos os temas, para todos os casos práticos, nós temos sempre manuais, videoaulas e apresentações. Apresentações são slides que fazem resumos, súmula de matérias abordadas. E há uma componente muito forte a nível de videoaulas. Todos os casos práticos do curso são resolvidos em sistema de videoaula, em que, através desta metodologia que eu utilizei para desenvolver esta apresentação, ou através do quadro, nós fazemos a resolução dos vários casos práticos, isto porque este
E os cursos da Certform são cursos que partem para uma componente muito prática, de forma a que nós consigamos, através destas formações, acrescentar valor aos nossos formandos, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal. Contribuir para o sucesso dos nossos formandos, a nível profissional e a nível pessoal. No final de cada módulo existe um teste, que é um teste de escolha múltipla, em que, mediante várias questões, o formando vai ter que considerar aquela que está correta. Todos estes materiais, excluindo os vídeos, mas todos os materiais a nível de manuais, a nível de apresentações e de informação complementar, estarão na área de arquivos. Na área de arquivos, o formando pode copiar para o desktop todo o material que é dado ao longo do curso, para que no futuro possa sempre recorrer a este mesmo material para futuramente, depois de o curso estar concluído, poder estudá-lo, revê-lo, analisá-lo e, portanto, ficará para sempre com o material. Terá apenas que fazer na área de arquivos o download do mesmo. Resta-me dizer que estes dois casos que eu apresentei no curso, estes dois casos práticos que eu apresentei agora aqui nesta apresentação, foram baseados na obra Análise Financeira de Empresas, Finanças Empresariais, dos autores que eu aqui menciono. Esta é a bibliografia que é utilizada ao longo da formação na parte de finanças empresariais. O curso é um curso prático, mas tem que ter, obviamente, fortes fundamentos teóricos da literatura de finanças, e esta é todo o conjunto de referências bibliográficas que eu utilizo para o desenvolvimento dos manuais. Resta-me então agradecer o facto de terem visualizado este vídeo, e é sempre uma oportunidade para fazermos uma nova formação, o curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais. Se o seu interesse não for propriamente ao nível das finanças empresariais, mas for, por exemplo, ao nível da fiscalidade, temos também um curso excelente, que é o curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada. Nesse curso, a vertente é, digamos que, aliar a componente contabilística à componente fiscal, do ponto de vista do IRS, do ponto de vista do IRC e do ponto de vista do IVA. É uma outra alternativa. Este curso que eu hoje estive a apresentar, ele faz uma abordagem à contabilidade e às finanças empresariais. Se o seu interesse for ao nível da fiscalidade, então o curso certo é o curso prático de Contabilidade e de Fiscalidade com Informática Aplicada. Mas convido a ir ao nosso site, ao site da Certform, e a ver o hall de cursos em Sistema e-Learning e Live Streaming que nós neste momento estamos a desenvolver e que já é muito alargado. Também no nosso canal do YouTube temos a rúbrica Trate as Finanças por Tu e a rúbrica Trate a Contabilidade por Tu, onde tem várias informações que lhe poderão ser muito úteis na área da fiscalidade, da contabilidade, também na área do direito de trabalho, do processamento de salários, entre outras. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até à próxima oportunidade. Muito obrigado.